Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo Santo Sábado, um dia muito especial, muito caro para nós, porque é um memorial constante da nossa origem em nosso Deus grandioso e também um marco da nossa própria salvação, da redenção alcançada em Cristo, através da cruz do Calvário, seu sacrifício e sua ressurreição. Hoje o Senhor ministra em favor de cada um de nós, no santuário celestial. E por isso somos bem-aventurados, mais que felizes, por estarmos aqui reunidos como teu povo para fazer a tua vontade e celebrar o Senhor de nossas vidas. Que a tua bênção permeie a vida de cada um de nós, as nossas famílias também, e toda essa cidade possa ter contato com a mensagem bíblica salvífica de nosso Senhor Jesus. Em nome dele pedimos, agradecemos e oramos. Amém. Amém. Podeis sentar, igreja. Um feliz sábado, um bom dia para todos aqui presentes, aqueles que também nos acompanham através da internet, do canal do YouTube dessa igreja. Hoje é um sábado muito especial. O sábado por si mesmo, ele já é especial. Mas hoje nós estamos em celebração, em comemoração. Hoje é o dia do ancião. Dia do ancião. O ancião, de fato, é um pastor. O ancião, ele é o pastor local. Ele é responsável pela supervisão, pelo cuidado, pela nutrição espiritual do rebanho, na ausência do pastor distrital. Portanto, eu quero convidar os nossos anciãos aqui presentes para estarem aqui de frente à sua própria igreja, ao rebanho. Convidar o irmão Alain, Lucas, Valdir, Léo, Alessandro, para que possamos prestar homenagens a esse grupo tão especial e tão caro a essa igreja, amigos. Enquanto os demais anciãos estão chegando, eu posso dizer em nome da igreja que nós, como igreja, somos felizes por termos vocês nesse ministério tão importante à frente dessa igreja. Companheiro Valdir, por gentileza, vem aqui pertinho do pastor, amigo. Deus seja louvado, amigos, pela vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor, elas permaneçam na vida de cada um. Eu gostaria de fazer uma lembrança do texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, quando um pastor, Pedro, ele se dirige ao seu ancianato, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros, anciãos, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como assim Deus o quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade sempre, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Esse é o modelo de pastoreio do Senhor Jesus Cristo. E a recompensa está aqui no verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É certo que nenhum esforço que vocês despendem, o trabalho que vocês prestam à igreja de Deus, vai ficar sem recompensa. Eu tenho certeza que vocês já têm sentido na vida particular, familiar de vocês, as bênçãos de servir ao Senhor. E aí a gente consegue projetar a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado àqueles que fielmente pastoreiam o seu rebanho. Quando você faz bem a alguém do rebanho de Cristo, você está fazendo um bem ao próprio Senhor de suas vidas. Por isso eu gostaria de, simbolicamente, em nome da igreja, através de nosso líder de desbravadores nessa manhã, entregar um pequenino regalo a cada um de vocês, um símbolo da gratidão da igreja pelo serviço prestado em nome do Senhor. Ao receber esse pequenino regalo, recebam os cumprimentos da igreja de Deus. Uma igreja que ama vocês e deseja que vocês permaneçam nesse ministério lindo. Eu pergunto à igreja, vamos orar por esse grupo especial de anciãos? Vocês gostariam de ficar de pé nesse momento? E nós fazermos diferente. Hoje somos nós que vamos impor as mãos sobre os líderes dessa casa, para abençoá-los e, por extensão, também suas esposas, filhos e também, enfim, toda a sua família. Vamos orar juntos? Querido Pai Celestial,
Nós te agradecemos por esse grupo especial de anciãos da Igreja Central de União dos Palmares. Muito obrigado, porque antes da nomeação e eleição de cada um deles, o Senhor, em sua presciência, já os havia chamado a esse ministério pastoral, a esse ministério de cuidado, a esse ministério de supervisão sobre o teu rebanho. Não somos dignos, Pai bendito, esse grupo não é digno, mas certamente o Senhor dignifica cada um deles, abençoando-os, e dessa maneira eles podem abençoar também a sua comunidade. Muito obrigado pela vida deles. Suplicamos nesse momento e lhes impomos as mãos, pedindo toda sorte de bênçãos espirituais sobre a sua vida particular, familiar, financeira e também social. Pedimos tudo isso em o nome de Jesus. Amém, amém. Quebrando um pouquinho o protocolo, daqui a pouquinho a gente usa um gel. Deus o bendiga, meu irmão. Companheiro Valdir, uma alegria tê-lo conosco, meu irmão. Companheiro Alain, Deus seja contigo sempre, meu irmão. Lucas, companheiro, Deus o abençoe para abençoar mais ainda o rebanho do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Você sabe que hoje nós vamos tratar de um tema delicado, um tema por vezes sensível, um tema que pode ser espinhoso, dependendo da situação particular de cada um, mas um tema que precisa ser explanado, precisa ser exposto diante da igreja de Deus, porque é bíblico. E nós somos o povo da Bíblia, da palavra de Deus. A autoridade, de fato, não está necessariamente na igreja, no pastor, no líder religioso, na tradição e nos costumes dessa comunidade, mas está na Bíblia. Afinal, o reino não é nem da igreja, nem dos teólogos, o reino é de Cristo. Por isso, nós devemos permitir que a palavra de Cristo, ela tenha primazia em nosso meio. Hoje nós vamos falar, se puder projetar aqui, sobre aparência pessoal cristã. E eu vou pedir licença, especialmente aos nossos amigos que nos visitam aqui presencialmente e, porventura, você que também está nos acompanhando pela internet. Hoje o tema, ele é muito focado, muito embora não exclusivo, para a membresia da igreja. Porque Deus, ele não tem grandes expectativas sobre você até o momento em que você entregue a vida sobre Ele. Mas a partir do momento em que você se torna um cristão, Deus, ele vai operando mudanças em nossa vida particular. E é por isso que é importante absorver esses princípios para que possamos colocá-los em prática. Então nós vamos a 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. E para facilitar, que esse tema ele é muito visual, a apresentação vai ficar constantemente ali para vocês e também para aqueles que nos acompanham em seus lares. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 e verso 9, e com a palavra de Deus aberta novamente, vamos pedir que o Senhor abra o nosso coração. Querido Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Sabemos que ela é poderosa, ela é penetrante, como uma espada muito afiada e capaz de trazer a nós discernimento, capaz de nos fazer compreender verdadeiramente o Teu querer. Por isso, abrimos o nosso coração nesse momento para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, mais uma vez, exponha diante da comunidade de Cristo todo o Teu dever, todo o Teu desejo, na verdade, para cada um de nós. Pedimos isso, certos de que o Senhor nos ouve, porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 e verso 9. Antes de nós lermos o texto, eu queria apenas fazer uma introdução breve. Então passa manualmente, amigo, por gentileza. Pode passar. Então, olha aqui na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 15. Enquanto vai abrindo, consertando aqui o passador, a gente vai ao próprio texto bíblico. Opa, acho que agora foi, pronto. Está na tela também. Na minha Bíblia diz:
para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja, 1 Timóteo é uma carta de um pastor para outro pastor. O pastor Paulo, ele escreve a um jovem pastor chamado Timóteo. E Timóteo, apesar de novo, ele era responsável por uma grande igreja, uma grande comunidade na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande metrópole naqueles dias. E Paulo diz: eu vou te orientar sobre como deve funcionar a igreja de Deus. Então, 1 Timóteo funciona como se fosse um verdadeiro manual, um verdadeiro guia de procedimentos da casa de Deus. Então, existem orientações diversas sobre o presbítero, ou seja, o ancião, sobre o diácono, sobre o funcionamento e o caráter daqueles que devem ser líderes da causa de Deus. Então, nesse sentido que 1 Timóteo é um compêndio de orientações da igreja primitiva, nós vamos entender o texto agora de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 e verso 9. A palavra de Deus diz: quero, portanto... Me perdoe, é verso 9 e verso 10. Verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e o que mais? Bom senso. Não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, ou seja, caro, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja, aqui nós temos um parâmetro ou parâmetros de como deve ser a aparência de cada um de nós. Sejamos homens ou mulheres, sejamos novos ou antigos na fé, existe uma expectativa de Deus sobre a aparência cristã. Agora, nós vivemos em um tempo muito difícil, em que as pessoas estão pregando um certo liberalismo, uma certa relatividade. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Mas nós precisamos lembrar sempre que a palavra de Deus, ela é absoluta. Então há pessoas que afirmam o seguinte: minha aparência não é dar conta de quê? De ninguém. Eu me visto do jeito que eu quero. Pastor, isso não tem influência, porque Deus, na verdade, vê o quê? O coração. E se Ele vê o coração, Deus está preocupado com a minha aparência, sendo um cristão ou cristã, vocês mesmos vão dar a resposta. Observe aqui essas duas imagens. O livro do Apocalipse descreve duas mulheres, uma no capítulo 12 e outra no capítulo 17. São descrições bem detalhadas dos trajes e da aparência dessas duas mulheres. E veja, uma delas é cristã e a outra mulher não é cristã. Eu pergunto para vocês, qual das mulheres você acha que é uma mulher cristã? A mulher de Apocalipse capítulo 12 ou a mulher de Apocalipse capítulo 17? O que é que vocês acham? A sugestão é que seja a mulher do capítulo 12. Ué, mas como é que você sabe disso? Você já conversou com ela? Você já tomou tempo para saber da vida dela? Certamente não. Mas você bate o olho e a aparência fala. A comunicação não verbal, ela fala. Você quer queira ou não, ela fala. Então nós precisamos compreender de uma maneira muito clara, quiçá até definitiva em nossa vida, que a nossa aparência, ela conta e muito na vida e no testemunho em relação a outras pessoas. Na verdade, nós somos uma espécie de cartão postal dos céus. Nós somos embaixadores de Deus. E a nossa aparência, ela vai trazer uma entrada sobre aquilo que Deus espera para cada um de nós, para a comunidade que nós vivemos e o contexto que nós estamos inseridos. O que é que o texto bíblico está falando? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Diz que as mulheres, é um texto direcionado a mulheres, mas se aplica também aos homens. As mulheres devem se vestir de que maneira? Com traje decente, se ataviem com quê? Com modéstia e o que mais? Bom senso. Aqui nós vemos então 3 princípios bíblicos que devem nortear a nossa aparência cristã. Qual é o primeiro? Me ajudem? Decência. Minha aparência deve ser decente.
Em segundo lugar, minha aparência deve ser o quê? Modesta. Em último lugar, minha aparência deve ser utilizada com bom senso. Nós vamos analisar brevemente cada um desses 3 pontos. Veja, em primeiro lugar, o que significa a palavra decência? Está aqui a palavra grega original, no texto bíblico original do Novo Testamento. É a palavra cosmio. E a palavra cosmio, que é traduzida como decência, significa o que, igreja? Me ajudem. Respeitável e o que mais? Apropriado. Você se veste de maneira decente. Quando você se veste de uma maneira respeitável, imponha respeito às outras pessoas, e também quando sua veste, ela é apropriada a você. Aí ela se torna o quê? Uma veste decente. Agora, qual é o problema? O problema é que hoje nós vivemos num mundo saturado, carregado de sensualidade. Vocês estão vendo aqui, ninguém se escandalize, imagens, capas de revista tradicionais que falam sobre moda, que falam sobre comportamento. Muito obrigado, meu irmão. Nenhuma dessas revistas está tratando de coisas relacionadas à sensualidade. Mas você percebe que está, assim, entranhado em nossa sociedade um costume exacerbado de sensualidade, ostensiva, porventura. E qual é o risco? É nós, como igreja, começarmos a olhar para isso aqui e acharmos que isso é normal. E eu, na condição de pastor dessa igreja, eu preciso reafirmar o princípio bíblico. Isso aqui não é normal. Isso aqui não é expectativa de Deus para cada um de nós, não é. O padrão para o qual o Senhor nos chama é um padrão mais elevado. Portanto, não se amolde a essas questões. Você vai tanto vendo, tanto absorvendo, as pessoas vivem dessa maneira ao seu redor, e você se esquece do chamado que um dia o Senhor fez na sua vida. Agora veja, se não clamarmos, certamente as pedras clamarão. Eu gostaria de rodar um vídeo aqui, por gentileza. Se vocês não crerem na palavra do pastor, com a palavra de Deus aberta, nós vamos permitir então que um vídeo fale a cada um de nós nesse momento. Pode rodar. Com essa roupa aqui, eu vou para a igreja, eu vou passear no shopping, eu saio com o marido. É uma roupa confortável. Minha querida, veja bem. O que eu não entendo é como você vai para a igreja com um decote tão profundo como esse. Só jogar uma blusinha em cima. Mas o decote não continua não? Você vai fechar aqui? Esse look tem que ficar muito claro que ele não é de ir para a igreja, de ir para o culto, nada. Porque a regra é clara, minha gente. Para ir nesses lugares você não pode mostrar decote e nem pernas muito de fora. Independente da religião. Independentemente da religião. Em nosso meio, falta mais discernimento do que nos filhos desse século. Não é uma coisa clara? Não é uma coisa tão óbvia assim? Agora, existe um detalhe. Eu noto que muito em nosso meio existe uma busca pelo limite. Eu quero saber o limite até onde eu estou pecando ou, porventura, não estou pecando. Os mais antigos vão lembrar que existia uma discussão. Olha, mulheres não podem aparecer sem o quê? Sem a manga, né? Só que é interessante, eu nunca vi um homem ficar olhando para um braço de uma mulher dizendo, olha, mas que braço formoso, que braço bonito, exuberante. Nunca vi isso, né? Então, a gente nota sempre que o ser humano quer limitar, não pode aqui, não pode acolá. O pastor é que vai dizer o limite. Não, não funciona dessa maneira. Existe um caso, que possivelmente é real, de uma mulher que foi até um famoso pregador desse país e disse, pastor, qual deve ser o comprimento da minha saia? Ele disse, deve ser do tamanho da sua comunhão com Deus. Do tamanho da sua comunhão com Deus. Deve ser o comprimento das suas vestes. Amigos e irmãos, nós precisamos tocar nesse assunto, às vezes espinhoso, delicado, mas é bíblico. E é importante para todos nós, sempre claro, o padrão que Deus espera de cada um de nós. Agora, nós vimos que uma roupa decente, uma aparência decente, envolve não apenas algo que seja respeitável, mas também uma roupa que lhe seja apropriada.
E eu queria relatar uma coisa para vocês. A apresentação está ok? Pode colocar. Eu pergunto, será que nós precisamos viver dessa maneira? Nós precisamos chamar a atenção das pessoas. O que está por detrás disso? Veja, se eu posso comprar um terno, homens, anciãos, no valor de, alguém diz um valor, R$300, por que eu compraria um terno de R$1.200? Super 120, slim. Por que eu faria isso? Aliás, sábado passado, eu estava ali na igreja de Mundaú, aí uma irmã, no final do culto, disse, pastor, eu estava com esse terno aqui. Chique, hein? Bonito, de primeira, só pastor mesmo. Eu digo, é verdade, irmã, você não tem ideia quanto custou esse terno. E ela olhou, pelos detalhes de costura, que deve ser muito caro. E eu não falei para a irmã o quanto custou esse terno, vou falar agora. R$200. R$200 é quanto custou. E fica a minha recomendação, se você tem laços com a cidade de Goiânia, você vai conseguir fazer bons negócios ali, homens e mulheres. Aliás, aqui tem um bom polo também de confecção. Se eu posso comprar um terno de R$200, por que eu gastaria 600, 700, 800, R$1.000 num terno? Agora vamos para o lado feminino. Mulheres de Deus, eu não tenho muita noção disso. Quanto custa um bom calçado? Me ajudem. Quanto é que custa um bom calçado? Um calçado que lhe atenda, de maneira geral. 300? Homens, se segurem, homens. Tem mais barato que isso? Não vou discutir. 300. Por que eu gastaria R$500 num sapato, num par de sapatos? Tem quem gaste isso? Tem quem gaste. Marca. Amigos, esse princípio da modéstia cristã, falou de sapatos, a coisa melhorou muito, né? Quando a gente trata desse assunto, a gente precisa ter em vista o que está por detrás. É um espírito de contentamento com a simplicidade. Veja um exemplo aqui dos tempos de Ellen White, no livro Testemunhos para Ministro, página 398, ela diz, do dinheiro despendido em bicicletas e roupas e outras coisas desnecessárias, deve-se dar contas. Ela condenava até a compra de bicicletas. E você deve ficar chateado com isso. Não pode nem bicicleta. Veja, a bicicleta daqueles tempos antigos era um artigo de luxo, caríssimo e, porventura, desnecessário. Então, o gasto que nós temos, que vai além de nossa necessidade, é algo que um dia nós deveremos prestar contas a quem? A Deus. Como é que é possível que a gente precise ofertar para o avanço da obra de Deus? As ofertas são mirradas de maneira geral, mas para uso particular, para ostensão, para exibição particular, existe sempre recurso. O princípio bíblico é o seguinte, o cerne da minha vida não é casa, não é roupa e não é carro, não é automóvel. Significa dizer que eu preciso me vestir, mas eu não vivo para me vestir, sempre do bom e do melhor. Eu preciso ter um teto que me abrigue, a mim e a minha família, mas eu não devo viver para fazer da minha casa um palácio. Eu preciso de um automóvel, seja um carro, seja uma moto, para me locomover nas minhas atividades, mas eu não preciso ter o carro do ano, sempre. Vocês percebem? A Bíblia diz que isso é correr atrás do vento. A palavra vaidade, em hebraico, hevel, no livro de Eclesiastes, significa justamente isso, vazio. Você correr atrás dessas coisas é correr atrás de coisas vazias, supérfluas e que não contam na sua trajetória de vida. Então, observe bem, isso abre margem para algumas discussões sensíveis. Por exemplo, o uso de joias é pecaminoso? O que é que vocês acham? É pecado, não é pecado? Veja, de maneira geral, na Bíblia, o uso de joias é sempre relacionado, ou boa parte das vezes, está relacionado à idolatria. Nós vemos isso de maneira muito forte no livro de Isaías, no livro também de Êxodo. Idolatria, uso de joias. Agora, observe,
Existem joias, porventura, funcionais? Existem, depende da cultura. Eu estou usando uma joia nessa manhã de sábado, chamada de aliança de ouro. Minha esposa também tem uma aliança como essa. E é uma joia que é funcional na nossa cultura, indica uma aliança, um relacionamento. Mas existem outras culturas onde isso não é funcional. Por exemplo, nos Estados Unidos não se usa da maneira como nós utilizamos. Nos países hispanos da América do Sul, você não vai ver isso. É muito comum você notar o pastor Luiz Gonçalves, eu creio que até o Leandro Quadros, nessas andanças pela América do Sul, o que é que eles fazem? Retiram a aliança, porque isso ofende a consciência de nossos irmãos hispanos na América do Sul. Agora veja, maquiagem também é um ponto interessante. É pecaminoso? A resposta mais equilibrada é: depende, depende. Quantos aqui se sentem abençoados pela TV Novo Tempo? Tem pessoas que são abençoadas aqui pela TV Novo Tempo? Somos. E basicamente todos ali que compõem o quadro da frente da TV Novo Tempo usam o quê? Maquiagem. Mas é uma maquiagem chamada de corretiva. Porque se você não usar maquiagem com aquela iluminação tão forte, você vai ficar pálido. Imagine Luiz Gonçalves pálido, pregando a mensagem do advento. Você precisa ter uma correção de cores, e por isso a maquiagem ela é importante. Agora, a partir do momento em que a pessoa começa a utilizar verde, azul, roxo, cores extravagantes, parece que tem algo errado, não é verdade? E sabe o que é que me chama a atenção? Parece que é uma espécie de vício. Quanto mais se usa maquiagem, mais a pessoa vai querer um pouco mais e perde noção daquilo que é equilibrado. E às vezes a pessoa fica parecendo assim um pavão rebocado, assim, né? Tantas cores, aquela poluição visual, e a pessoa perde noção do que está fazendo consigo mesmo. Por exemplo, o texto aqui do livro Educação, na página 20, vai dizer: criados, falando de Adão e Eva, criados para serem a imagem e glória de Deus, Adão e Eva tinham obtido prerrogativas que os faziam bem dignos do seu alto destino. Dotados de formas graciosas e simétricas, de aspecto regular e belo, o rosto resplandecendo com o rubor da saúde e a luz da alegria e esperança, apresentavam eles em sua aparência exterior a semelhança daquele que os criara. Saúde, vigor, beleza sendo proclamada pela sua aparência. Claro, depois de quase 6.000 anos de pecado, é possível utilizar alguma correção. Eu me recordo de uma esposa de pastor, aqui em Alagoas, que ela dizia: olha, eu uso uma maquiagem, porque você está vendo isso aqui, ó, umas olheiras que ela possuía. Isso aqui foi por causa da faculdade. Porque eu, para fazer faculdade, eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde, para estudar à noite. Dormia pouquíssimo. Precisei me manter nesse ritmo durante alguns anos. Hoje eu pago algum preço. E eu passo uma certa maquiagem, uma certa base, eu não sei o nome, para disfarçar um pouquinho isso. Poderíamos condenar isso como pecado, esse tipo de maquiagem? Certamente não. Mas existem extremos e exageros. O fato é, você não deve utilizar uma maquiagem corretiva, nem mesmo como uma desculpa para cuidar de você mesma, de você mesmo. Aqui está o experimento de uma mulher, em que ela fez um propósito de beber 3 litros de água todos os dias. Aqui está o estado dela na primeira semana. Depois da segunda semana, nós vamos observando uma certa melhora, e na 4ª semana, praticamente suas olheiras estão bem diminuídas. Apenas regulação da quantidade de água pode trazer mais saúde, mais vigor, mais beleza, e dispensa inclusive o uso de maquiagem. Eu me reporto agora ao texto de orientação da criança, na página 415, onde ela diz o seguinte: vista-se com bom gosto e de modo apropriado, mas não se faça objeto de observações, quer se vestindo de modo ostensivo, quer por se vestir de modo relaxado e desasseado.
haja como se soubesse que o céu o observa e que você está vivendo sob a aprovação ou desaprovação de Deus. Então existem extremos da extravagância e também do desmazelo, que também não é aceitável. Eu pergunto para vocês, vocês acham que Jesus Cristo, ele se vestia de maneira decente? E de maneira modesta? Também, certamente. Agora você se recorda aquele momento da cruz no Evangelho de João, que diz que no momento um pouco antes da sua crucifixão, lhe tiraram a túnica. E a túnica de Jesus, ela era uma única costura, uma peça muito boa, de boa qualidade, de maneira que os soldados romanos quiseram pegar para eles mesmos. Você observa? Cristo, em sua simplicidade, tinha roupas boas, roupas duráveis, mas não extravagantes e muito menos desasseadas ou relaxadas. Então o princípio aqui está da modéstia. Decência, modéstia, e existe um último aspecto aqui, que é a questão do bom senso. Eu me lembrei agora de um episódio. Há alguns anos atrás, eu fui sair para a igreja, minha esposa olhou para mim e disse: "Você está horroroso". Aí eu olhei para mim mesmo e eu vi que eu estava de calça preta, camisa vermelha, gravata branca e blazer cinza. Olha que bela combinação, né? Multicolorido. Mas um dos defeitos que o pastor possui, de vez em quando aflora, é a teimosia. Eu disse: eu vou assim mesmo para a igreja, não dá tempo de mudar não, passar outra camisa. E eu fui diante da igreja de Cristo, na minha central, e disse: o que é que vocês acharam? E os irmãos, com toda a falsidade do mundo, disseram: você está ótimo, pastor, está combinando tudo, não tem nada de errado, é intriga dela, não liga para ela não. Mas hoje eu vou me expor novamente. Vocês acham que a minha veste aqui está decente? Sinceramente. Está modesta ou está uma coisa assim extravagante? Está passando dos limites? O que é que vocês acham? De verdade. Está melhor. Agora imagine eu convidando cada um de vocês para amanhã, no domingo, pela manhã, a gente dar um pulinho na praia. E o pastor vai vestido dessa maneira aqui. Quantos ficariam na minha companhia? Imagino que alguns me abandonariam, né? Imagine, a roupa continuaria decente? Continuaria. Continuaria modesta? Continuaria. Mas não teria um pingo de quê? Bom senso. Então, esse é o terceiro princípio. A roupa deve ser decente, modesta, mas deve existir o quê? Pensamento, raciocínio, equilíbrio sobre o tipo de roupa que eu estou utilizando para determinada situação. Veja, na igreja, boa parte das mulheres usam saias. Vocês utilizariam saias para uma trilha na mata? Ou para subir assim um penhasco, uma escada? Certamente não. E isso nos leva a essa questão aqui. O uso de calça na igreja é pecado? Esse é um debate antigo. Há pessoas que defendem com unhas e dentes, é pecado, é errado. Mulher cristã usa o quê? Saia e não calça. Vamos fazer o teste. Uma calça pode ser decente? E uma saia pode ser indecente? Uma calça pode ser modesta? E uma saia pode não ser modesta? Também pode. Então não tem nada a ver com decência e com modéstia. E a pergunta que eu faço é: por que se recomenda que as mulheres usem saia? É pelo terceiro ponto, bom senso. Como assim? Uma mulher cristã na nossa cultura, ela é identificada pelo uso de saia ou de calça? Você já olhou para uma mulher de calça e disse assim: pela calça deve ser cristã? Já não. Agora, certamente você já olhou para uma mulher de saia e disse: deve ser cristã aqui. Eu me recordo da minha esposa, um dia chegou em casa e ela disse: olha, eu pude ajudar uma pessoa, estava no centro da cidade, apinhado de gente, e uma pessoa me parou e disse: você, eu tenho certeza que é mulher cristã, pela maneira como você está vestida, pela saia, ela estava de saia, comprida, e ela relatou um pouco da sua vida particular, de seus dramas. Minha esposa pôde ouvi-la, orar com ela e aconselhá-la. Isso só aconteceu por causa da sua aparência?
pessoal e pelo uso de saia. Vocês sabiam que nossas irmãs argentinas, elas usam calça na igreja? Usam calça. Qual é o problema em relação a isso? Nenhum, desde que seja decente e também modesto. Quer dizer, então, pastor, que próximo sábado liberou geral, todo mundo de calça, aqui na igreja de União dos Palmares. Eu vou lhe dar um conselho, isso não é proibitivo, não. Isso não é proibitivo. No entanto, se Deus plantou você no Brasil, no Nordeste, nessa cidade, nessa cultura, por que não andar de acordo com os parâmetros da cultura vigente? Por que não buscar ser uma fonte de bênçãos e testemunho onde quer que você ande por causa da sua aparência particular? Nesse sentido, eu pergunto, irmãos e amigos, especialmente aqueles que estão presentes, existe alguma dúvida nesse aspecto da aparência cristã? Nós tratamos de decência, de modéstia e também de bom senso no uso adequado de roupas para diversas ocasiões. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma inquietação, alguma sugestão? Não tendo? Companheiro Ademir. Isso. A igreja deve agir como se eventualmente eu, que sou parte da programação, preciso ir à frente, constantemente venho de forma inadequada, vestido inadequadamente para participar. O que a igreja pode fazer em relação a isso? Ou se é só orientação mesmo e tudo bem. Nós devemos buscar amar o rebanho, compreender as motivações de cada uma das ovelhas e buscar orientá-las da melhor maneira possível. Eu me recordo, por exemplo, aqui na cidade de Mata Grande, aqui em Alagoas, onde eu fui pastor, existia um lema na igreja, olha, não pode ir à frente de jeans. Jeans não é roupa apropriada. De maneira geral, talvez seja, mas existia um irmão que ele se vestia com um jeans escuro, tão alinhado, que dava de 10-0 em algumas roupas sociais que a gente percebia dentro da igreja, e eu o convidava para tomar parte. Então nós devemos, acima de tudo, buscar ter equilíbrio nisso, buscar entender as motivações, buscar orientar. Agora, se de fato existem excessos depois de um aconselhamento, 2, 3, se a igreja em conjunto compreende a palavra de Deus dessa maneira, é possível que a pessoa deixe de ser convidada. Porque nem todo mundo que é batizado é convidado a pregar, é convidado a cantar e é convidado a tomar parte em alguma atividade de liderança na igreja. Percebe? Não existe um direito de fazer as coisas à frente, existe um convite. E a própria igreja é quem se regula, porque a igreja é quem nomeia seus líderes, sua comissão, não é verdade? A sua reunião de planejamento, e existe também a reunião administrativa. Então vamos evitar os excessos, vamos evitar sermos muito duros, mas ao mesmo tempo nós vamos desaconselhar e desmotivar atitudes que não sejam condizentes com os princípios da palavra de Deus. Não é verdade? Existe mais alguma pergunta, alguma questão? Não existindo, amigos, então percebam o alto chamado que o Senhor Deus faz a cada um de nós, para que possamos viver em plenitude aquilo que o Senhor espera, em todas as áreas de nossa vida, que possamos dar cada vez mais espaço para que o Senhor trabalhe em nossa vida, que Ele vá mexendo em nossos parâmetros, em nossas concepções, em nossos paradigmas, e permitir que o Senhor nos transforme dia a dia à sua imagem e à sua semelhança. Que a igreja de União dos Palmares seja uma igreja que testemunhe, não apenas por palavras, mas também com uma comunicação não verbal clara do chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Que muitas pessoas conheçam a grande dignidade do chamado que o Senhor fez a cada um de nós, através do testemunho de vida de cada membro presente aqui nessa manhã de sábado, e aqueles que nos acompanham também pela internet. Vou convidar você para ficar de pé e cantarmos juntos o hino 403, Mais de Cristo. Vamos pedir ao Senhor mais e mais dEle, da sua vida, de seus princípios norteadores e conformação com a sua graça.
ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor, mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Querido Pai Celestial, dá-nos apego à Tua Palavra e à autoridade que reside nela. Dê-nos, Pai bendito, um coração humilde e sempre disposto a andar conforme a elevada norma que o Senhor coloca diante de seu povo. Ajude-nos a andar nesse trilho, nesse caminho, não por obrigação, não por peso ou tristeza, mas por alegria, por gratidão, porque servimos a um Deus grandioso, elevado e que deseja corrigir arestas em nossa vida. Abençoe a cada um de nós para que possamos tomar em consciência os Teus princípios e possamos colocar a nossa vida em harmonia sempre com o Teu querer. Não apenas em relação à nossa aparência pessoal, mas em todos os aspectos, que haja sempre mais e mais de Cristo dentro de nós. Pedimos isso com a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.